Olá, tudo bem? Nesse vídeo abordaremos uma das principais civilizações pré-colombianas, a civilização Inca. Faremos essa abordagem a partir de tópicos, de maneira que fique mais fácil a assimilação desse conteúdo. 1. A geografia Inca. O povo Inca se estabeleceu no Vale de Cuxo, na Cordilheira dos Andes, em meados do século XIII. Como podemos ver no mapa, é uma região que vai da Colômbia até a Argentina. 2. A economia Inca. A economia Inca tinha dois pilares: a agricultura da batata e do milho e a pecuária da ilhama e da alpaca. 3. A sociedade Inca. Esta era organizada em clãs, chamados pelos Incas de Ailus, formada por laços de parentesco entre seus membros. Cada Ailus possuía suas terras que eram cultivadas coletivamente. E é importante ressaltar que nesta época nenhum Inca passava fome ou necessidades básicas, porque a produção era coletiva e a distribuição também era feita de forma justa. 3. A sociedade Inca. A sociedade Inca estava organizada em camadas, nas quais cada pessoa exercia uma função específica. No topo da sociedade Inca estava o soberano, o Inca, aquele que recebe homenagens e impostos de todos os povos conquistados. Na camada intermediária da sociedade Inca, nós temos os chefes militares, os juízes, os administradores, os contadores. Estes tinham, além de privilégios, a isenção do pagamento de tributos. Na base da pirâmide social Inca, nós vamos ter os marceneiros, os artesãos, os agricultores e os pedreiros. É importante lembrar que essa última camada social pagava um imposto chamado mita, que era a prestação de serviços coletivos ao Estado Inca, que poderiam ser serviços militares ou serviços em obras públicas. 4. A organização política Inca. O Império Inca era uma monarquia teocrática não hereditária, que quer dizer que o imperador ou rei acumulava em si poderes políticos e poderes religiosos, e não repassava esse poder de forma hereditária. Uma curiosidade a mais sobre a política dos Incas sobre os povos conquistados. Os povos Incas falavam quechua, mas permitiam aos povos dominados manterem sua língua e também sua religião, desde que incluíssem o deus Inca do sol Inti em seus rituais, como também aprendessem a falar o quechua. Por meio de combates e alianças, os Incas conquistaram povos vizinhos e em 1438 formaram um império com mais de 3.000 quilômetros de extensão na cordilheira litoral do Pacífico. Até meados do século XVI, o Império Inca tinha uma população de 12 milhões de habitantes. É importante lembrar que os Incas permitiam também que os povos dominados mantivessem seus líderes locais, desde que mantivessem o pagamento de seus tributos e jurassem fidelidade ao Inca. 5. A mulher Inca. É importante lembrar que a mulher Inca tinha papéis específicos na sociedade. Cabia a ela o cuidado com os serviços domésticos, o cuidado para com a família, com a produção de cestos, com a produção de vestimentas e o cuidado também com a lavoura. 6. A arquitetura Inca. Os Incas ergueram cidades planejadas com armazéns, praças, casas, palácios, aquedutos para distribuição de água. E é importante destacar que eles desenvolveram uma cultura muito curiosa. Eles desenvolveram uma arte de cortar blocos de pedra com encaixes, de maneira que se usavam esses blocos na construção sem a necessidade da utilização de algum tipo de argamassa. E assim, eles desenvolveram a sua arquitetura urbana. A arquitetura rural desenvolveu terraços agrícolas inclinados nas encostas das montanhas, irrigados por canais. Portanto, eles desenvolveram uma técnica de construção civil bastante aprimorada nas encostas das montanhas. Lembrando que o Império Inca sempre estava localizado nas montanhas, mais ou menos a 4.000 metros de altitude. É um império alto, geograficamente falando, também. 7. Chasqui, o mensageiro Inca. Os Incas construíram uma grande rede de estradas a fim de interligar as regiões do Império. Para facilitar a circulação de mensagens entre diferentes pontos do Império, estes construíram entrepostos com intervalos regulares.
onde os mensageiros percorriam o percurso até o próximo posto e entregava a mensagem que seria levada por outro mensageiro até o posto mais próximo, e assim sucessivamente até chegar ao destino final. Essa era uma técnica bastante interessante de correspondência entre o Império Inca. 8. O quipó. Os incas não desenvolveram uma escrita, como os demais povos pré-colombianos, mas eles desenvolveram um instrumento composto por dezenas de cordões coloridos com diversos nós que, com o auxílio de um código, podiam controlar estoques e assim alimentos e também o pagamento de tributos proporcionais a esses estoques. Esse foi um resumo bastante rápido sobre o povo Inca. Espero que vocês gostem. Dê um like aqui embaixo e até a próxima.